Duna, uma das obras literárias mais importantes de todos os tempos, escrita por Frank Herbert, é considerada por muitos que a amam inadaptável para uma versão cinematográfica. Grandes nomes tentaram, como Jodorowsky e Lynch, cujos projetos resultaram em frustração, depressão e uma mancha terrível na carreira. Mas Denis Villeneuve, ou como gosto de chamar o senhor Villanova, achou que tinha cacife para levar Duna e toda a sua glória aos cinemas, nos apresentando há 3 anos atrás Duna Parte 1, prometendo que a Parte 2 vai mostrar para o público por que essa história tão importante merece ganhar sua versão nas telas. Conseguiu? É o que vamos discutir nessa crítica de hoje. Olá, meus adoráveis, tudo bem com vocês? O meu nome é Will, eu sou o Adorável Cinéfilo, sejam bem-vindos ao meu canal. E o vídeo de hoje é a crítica de Duna Parte 2, dirigido por Denis Villeneuve. It's okay. I'm here. It's been a while since you've had one of those nightmares. Tell me, what was it about? It's only fragments. Nothing's clear. Bom, em Duna Parte 2, Paul e sua mãe, Lady Jessica, interpretada por Rebecca Ferguson, foram bem recebidos entre os Fremen, com Jessica tomando a água da vida e se tornando a nova reverenda madre dessa população. Enquanto Paul continua tentando sobreviver no deserto, montando nos temíveis vermes de areia. Os Fremen atacam regularmente fábricas de produção de especiarias, fazendo com que o malvado Barão Harkonnen, interpretado por Stellan Skarsgård, envie tropas para acabar com eles. Mas os Fremen despacham facilmente os invasores, que não estão acostumados com a atmosfera desértica de Arrakis. Enquanto isso, há rumores de uma profecia encorajada por Jessica de que Paul pode ser o escolhido que está destinado a conduzir os Fremen para o paraíso, embora ele negue isso publicamente. Os Fremen estão divididos. O líder Stilgar, interpretado por Javier Bardem, acredita na profecia, mas Shani, interpretada por Zendaya, que se apaixonou por Paul, não acredita fervorosamente. Bom, essa é uma sinopse bem básica de Duna Parte 2, e antes de começar a minha sessão de Duna Parte 2 na rede Cinemark, eles exibiram um vídeo de aproximadamente 10, 12 minutos, onde um apresentador sintetizava todos os pontos-chave da parte 1. Eu achei isso muito emblemático, porque todo o vagar da parte 1, toda a lerdeza da parte 1, todo talvez vazio de conteúdo da parte 1, era justificado com: é preciso que haja toda essa situação, é preciso que o Denis explique para o espectador as mecânicas desse universo antes de entrar realmente na história, que seria a parte 2. Então, de certa forma, a parte 2 justificaria a parte 1. Já quero dizer aqui que, apesar de ter amado a parte 2, eu discordo veementemente desse argumento, porque uma pessoa conseguir sintetizar em 10 minutos a parte 1 só prova como aquele filme não precisava existir. Duna poderia ter sido um grande filme de 4 horas, um épico do nosso tempo, e funcionaria super bem. Não precisava o Denis ter partido a história ao meio. O que acontece é que ele acabou prejudicando a parte 1, porque a parte 2 particularmente oblitera o seu antecessor a uma mera trivialidade. Eu jamais vou rever a parte 1 depois de ver a parte 2. Mas quero abrir parênteses aqui para dizer também que acho que a parte 1 sofre de um hate bastante desproporcional. Existem muitos outros filmes que têm o mesmo vagar, a mesma lerdeza, a mesma falta de conteúdo, e ainda assim são aclamados por diversas pessoas. Então, assim, né? Mas embora essa sequência também tenha os seus pontos lentos, Duna Parte 2 é mais propulsiva do que a parte antecessora, conseguindo contar essa história bastante complexa de uma maneira gloriosamente atraente e didática também. A contragosto ou não, o Villeneuve abandonou toda a empáfia pseudo-intelectual do primeiro filme, e aqui ele abraça o que Duna devia ter sido desde o princípio: um grande, enorme, imersivo e divertido blockbuster. Não sei se isso foi uma imposição da Warner a ele, não é à toa que ele deu aquela fala bastante controversa dizendo que os diálogos de televisão tinham infectado o cinema. Não sei se foi algo que o estúdio pediu para que ele simplificasse um pouco mais, mas se isso aconteceu, nesse caso, eu estou do lado do estúdio. A história de Duna é complexa, mas ela não é tão difícil de ser compreendida. O problema é que a parte 1 tinha uma coisa tão contemplativa e queria explicar essa história de uma maneira tão rebuscada
que eu acho que não funcionava. Eu gosto como aqui o Denis se apropria de um texto um pouco mais didático e um pouco mais expositivo para conseguir fazer o público pegar no tranco, finalmente. Mas não é porque é didático que é um blockbuster que tem deméritos, muito pelo contrário. Não uso essas duas palavras aqui como deméritos. Blockbuster é um tipo de filme que pode e deve ter toda a qualidade possível. O James Cameron já nos ensinou isso em Avatar. E aqui não é diferente. Aliás, o roteiro do Denis, escrito pelo Eric Spates também, se não me engano, me lembrou muito Avatar. A coisa dele ter que se apropriar dos conhecimentos de outro povo, se tornar de outro povo, me lembrou bastante do Jake Sully. A gente sabe que Duna, como uma obra literária que fundamentou muitos conceitos, não só de ficção científica, mas da ficção como um todo, muitos filmes beberam de Duna, né? O próprio Star Wars, o próprio Avatar também. Então, na verdade, não é Duna que é derivado desses filmes, mas esses filmes que derivam de Duna. Mas é meio difícil não falar disso, né? Justamente porque Duna veio depois de todos eles. Eu gosto também de como eles usam o roteiro para trazer à superfície temas que não são apenas relevantes, mas urgentes no nosso tempo. O filme questiona a autoridade, a busca pelo poder, as ferramentas enganosas utilizadas para conquistá-lo, como o medo e a fé, por exemplo, e que podem levar qualquer pessoa rapidamente e facilmente ao topo. Como resultado, o Paul não é mais o herói reluzente que ele parecia no Duna do David Lynch, de 1984. Aqui, ele parece muito mais um oportunista trapaceiro. Ele busca o poder pelos próprios objetivos pessoais, nesse caso, vingança pelo pai. E é incrível como ele é assustadoramente familiar. Você olha para aquele garoto e você fala, nasce ali um mini fascistinha. E coube ao meu príncipe Timothée Chalamet tornar essa mudança crível para o seu espectador. Eu lembrei de um outro filme que não tem nada a ver, mas assim, o arco de personagem eu achei um pouco parecido, que é Casa Gucci. O Adam Driver, ele começa o filme muito bonzinho e era para ele terminar um filme uma pessoa muito monstruosa. E o Adam Driver, ele não conseguiu fazer esse arco. Parece que ele só muda de personalidade. Por que eu cito isso? Porque o Timothée Chalamet é totalmente o contrário. Ele consegue fazer esse arco ser totalmente crível. Você assiste gradualmente a morte daquele garotinho e a ascensão de um déspota. Ele usa a voz imponente, a postura rígida e o olhar penetrante para fazer com que o Paul seja tão dolorosamente atraente quanto uma ameaça. A cena onde ele se impõe para o povo Fremen, né, a cena onde ele se coloca como o Lisan Al-Gaib de fato, é assim, assustadora. E ele tá seguido ali de pertinho pela Lady Jessica, interpretada pela Rebecca Ferguson, em uma ótima interpretação. Rebecca Ferguson muito sinuosa, muito rasteira, muito contida, mas que também consegue mostrar pro seu espectador, apenas através do olhar, todo o poder que ela tem. Aliás, todo o elenco é superlativo. A Zendaya está ótima como Chani, ela é excelente, ela é super furiosa, inconformada, revolucionária. Gosto como ela traz essa pegada pra personagem. O Javier Bardem funciona quase que como um alívio cômico inesperado. É super engraçado que tudo que o Paul faz, ele fala. É o Lisan Al-Gaib. O Paul pode estar mascando um chiclete que ele vai falar. É como o Lisan Al-Gaib estava escrito na profecia. A Léa Seydoux tem uma participação pequenininha, mas é formidável. Ela é ótima, ela é uma atriz que, assim, dispensa comentários. A Léa é uma atriz que tem muita presença em tela, muita força, e ela traz tudo isso aqui. E o Austin Butler ainda é o Elvis, mas ele é o Elvis com um tom um pouco mais rouco. Né? Ele tá fazendo uma atuação bem próxima do Heath Ledger em Coringa. Tinham falado isso antes de eu ir pra sessão e eu achei que era um exagero, porque eu realmente acho a interpretação do Heath Ledger formidável. Mas realmente, o Austin Butler, ele tá encarnando esse personagem, esse tom da psicopatia, ele faz muito bem. Tem uma hora que realmente o ator some e você vê ali o personagem. Então eu acho que ele tá fabulosamente bem, mesmo com uma careca medonha. Só fico triste pela Florence Pugh, porque aqui ela tá parecendo uma ornamentação de luxo. Ela e todos os seus excelentes talentos dramatúrgicos estão sendo usados basicamente como um lustre. Ela só ilumina o cenário com a sua presença, mas ela não tem muito o que fazer aqui. Há boatos de que na parte 3, né, Messias de Duna, ela tenha mais relevância. Vamos ver. Acho que todos os aspectos técnicos dispensam também comentários. Eu assisti o filme na tela XD. Infelizmente aqui em Goiânia não tem uma sala IMAX. Por favor, cinemas, organizem isso. Eu queria muito assistir esse filme em IMAX, não foi possível. Mas assim, toda a grandiosidade que nós já tínhamos visto no primeiro filme, seja no CGI, seja na direção de fotografia, seja na cinematografia, seja na trilha sonora do Hans Zimmer, que aqui tá, ó,
elevada ao quadrado, tá tudo formidável como estava no anterior. Gosto como o Denis articula paralelos interessantíssimos entre a parte 2 e a parte 1, tornando esse filme uma experiência muito única. É como eu disse, deveria ter sido um único filme. Eu gosto principalmente da cena onde o Paul manda a Bene Gesserit calar a boca, né? Essa cena é maravilhosa. O meu único reparo aqui é as cenas de ação. Algumas delas são muito eficazes, algumas delas funcionam muito bem, algumas delas me mantiveram na ponta da cadeira, mas eu sinto que o Denis Villeneuve não se importa tanto com elas, não dá tanto valor a elas. Elas parecem muito procedurais. É assim, tem que ter uma cena de ação, então eu vou fazer. E é muito coreografado, é muito encenado. Tem uma cena que foi a melhor parte do filme pra mim, que é o ato final, onde basicamente todo o elenco se reúne numa grande festa de grande família, né? Uma grande reunião familiar. Tá todo mundo lá. O Chalamet, os Fremen, o Christopher Walken como imperador, os Harkonnen, a Florence Pugh, todo mundo tá lá. E aí ele vai brigar com o Feyd-Rautha, que é o Austin Butler. Aquela cena me manteve na ponta da cadeira, mas ela é tão coreografada, ela é tão excessivamente coreografada, que você consegue perceber os beats quase que como uma dança, assim. Então isso me incomodou um pouquinho. Porém, este ato foi tão imersivo que eu não queria sair do cinema. Eu tava igual a Valdirene naquele meme falando, eu não vou sair. Porque eu não queria sair, eu queria ver o que ia acontecer depois. Eu quero muito ver o que vai acontecer depois. Eu acho que isso é uma coisa que a parte 1 não conseguiu fazer e que a parte 2 faz muito bem. A parte 1 não deixa você necessariamente interessado no que vai acontecer depois. Não tem um gancho que funcione. Agora, o gancho da parte 2 funciona formidavelmente. Eu preciso muito que Duna Messias seja aprovado. Porque afinal, Warner, se a gente consegue aguentar diversos filmes de Godzilla vs Kong, a gente consegue aguentar diversos filmes de Duna sim. Pode mandar. Duna Parte 2 é um filme incomumente inteligente e altamente ousado na medida certa para entrar numa posição altíssima no cânone dos filmes épicos de ficção científica. É um daqueles filmes raros, uma experiência cinematográfica totalmente imersiva, daquelas que você não quer deixar o cinema. É um filme que vale a pena tanto discutir quanto desfrutar dele. É uma experiência memorável. Absolute Cinema. E esta videocrítica fica por aqui. Se você gostou, não deixe de deixar um comentário, curta o vídeo, compartilhe com quem gosta de cinema, se inscreva no canal para não perder mais nenhuma videocrítica e nós nos vemos na próxima. Até lá!